porque o pastor aqui hoje tem uma mensagem de Deus para nossos corações. Está vindo diretamente da Flórida para uma palavra de Deus para que sejamos mais inabaláveis, que nada vai abalar essa igreja, nada vai abalar esses jovens, todo mundo que está aqui. Amém? Pastor, que Deus use o Senhor muito. Gratidão pela sua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler hoje Provérbios capítulo 23, versículo 7. É um texto bem conhecido, bem pregado. Provérbios capítulo 23, versículo de número 7. Glória a Deus. O texto bíblico diz assim: porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Você pode assentar glorificando, exaltando o nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Feliz em poder voltar a essa casa de novo. Estivemos ontem. Deus seja louvado pela vida do pastor Darley e a pastora Juliana, esse casal de pastores bonitos e abençoados. Eu falei para o pastor Darley que ele está mais novo, ele está mais bonito. Eu falei, vou pegar a receita com a pastora Juliana. O que está acontecendo? Deus abençoe muito, né? O irmão Jairo passou lá naquela casa, eu estou sentindo, viu? É isso aí, pastor, estamos juntos. Deus abençoe Rodrigo, Samara. Na pessoa do Rodrigo, eu cumprimento todos os amigos que temos aqui nessa casa. Que Deus abençoe muito vocês. É muito bom poder estar de novo com a família de Deus. A palavra de hoje é uma palavra que eu quero fazer você pensar mais do que você pensa, mediante essa palavra de Provérbios. É uma palavra que você não vai olhar para o lado de fora, ela vai fazer você olhar para o lado de dentro. É a palavra de mudança, de renovo, de coisas novas, mas o novo que nós precisamos, ele não começa do lado de fora, ele começa do lado de dentro. Então eu queria a sua atenção para você entender, para você captar, para você pegar isso aqui, porque talvez o que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração nessa noite pode ser algo ligado ou voltado sobre essa palavra. Quando o sábio Salomão escreve Provérbios, o livro de Provérbios, e no capítulo 23, no verso 7, há uma passagem aqui que ela é confrontante ao mesmo tempo, e ela é uma resposta para muitas perguntas que nós fazemos todos os dias. Salomão está dizendo para nós que assim como você pensa, assim você é. Ele está dizendo, dependendo da versão bíblica, em outra linguagem, ele está dizendo diretamente, assim como você pensa, assim você é. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. Se você pensa que você é um derrotado, você está certo. Se você pensa que você é um vencedor, você está certo. E o que ele está dizendo é assim, se você pensa que você vai conseguir, você está certo. Se você pensa que não vai conseguir, você também está certo. O confronto de reflexão da vida, do texto, para nós aqui, é tão grande, porque você começa a perceber passagens bíblicas, e Jesus, ao mesmo tempo, ele vem nos ensinando isso. Jesus, ele disse em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, não falha a memória, Jesus disse que vou trazer uma linguagem bem atualizada para hoje. Jesus estava dizendo que a porta de entrada para o corpo são os olhos. Jesus estava dizendo que a visão é uma das partes principais do seu corpo, é a visão. Se o seu corpo quer ser pleno de luz, vai depender da sua visão. O processo mais rápido entre a visão e o processo cerebral, ou melhor, o sentido mais rápido entre a visão e o processo cerebral é os nossos olhos. Tudo que você vê, a ciência diz que leva 2 milésimos de segundo para chegar na tua mente.
Tudo que você vê e sobe para a mente, gera para você uma certeza ou uma mentira. Gera para você ou uma coisa nova, ou isso aí eu já vi. Por isso que às vezes nós somos pegados, todos os dias nós somos confrontados diante de realidade que não é demônio, que não é Deus, que são realidades que nós carregamos na nossa mente. São verdades que nós carregamos, e se a gente não vigiar, a gente vai espiritualizar essas verdades, achando que é o diabo, quando na verdade não é o diabo. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Jeremias fala sobre isso numa linguagem de passado e de futuro. Quando Jeremias escreve em Lamentações, dizendo, e olha que Jeremias, ele começa o ministério dele chorando. Jeremias querendo chutar o balde. Jeremias querendo que Deus levanta outro. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ele está reclamando para Deus. Olha a mente de Jeremias. A mente dele estava travada no início do ministério. Ele termina o seu ministério, e uma das frases marcada no ministério de Jeremias é aquela famosa frase, aquele versículo, passagem bíblica. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu pergunto para você, não precisa responder. Como você se pensa como você é em Deus? Não precisa responder. Como você se vê diante de Deus? Você se vê mais um irmãozinho que veio do Brasil para cá, uma irmãzinha que veio mais do Brasil para cá? Ou você se vê um vencedor em Cristo, um derrotado religioso? É o que Salomão está questionando nós. Salomão está dizendo para nós, assim como você pensa, assim você é. Salomão está dizendo, se você carrega na sua vida situações de traumas e não quer recuperar, situações de problemas e não quer resolver, situações que você traz na bagagem, Salomão está dizendo, assim vai ser a vida, e o perigo é terminar a vida assim. Existe algumas coisas que faz o ser humano mudar. O que faz o ser humano mudar? A dor, a vergonha, a consciência e o impacto emocional negativo. Você quer ver um exemplo? Se eu perguntar para você aqui agora, olha o poder da mente que Paulo fala sobre isso, quando Paulo fala sobre o capacete. Por que ele fala de capacete? A gente vamos falar sobre isso lá na frente. Ele está falando de proteção da cabeça, porque a cabeça é onde começa tudo. Na linguagem de uma roupagem espiritual, Paulo fala sobre o capacete, que é de proteção da cabeça. Em Romanos 12, o texto fala que nós temos que renovar a mente, mas com uma mente de Cristo. Não é qualquer mente, com uma mente de Cristo. Mas vamos entender isso aqui. O que é um impacto emocional negativo? Lembra de alguém que passou na sua vida e falou uma palavra para você há anos atrás, até hoje você lembra dessa pessoa e lembra dessa palavra. Talvez uma palavra errada, uma professora no colégio, um vizinho, um amigo, um tio, um pai, ou aqui na América. Você chegou a falar uma palavra em inglês, alguém veio e te corrigiu, não é assim que fala não, é assim que você fala. Nunca mais você esqueceu aquela palavra, mas toda vez que você ouve aquela palavra, você tem que lembrar de alguém. Você associa uma coisa com a outra. Impacto emocional negativo. E isso aqui está tudo na Bíblia. Hoje a modernidade chama isso de network. Jesus já fazia network há mais de 2000 anos atrás, com 12 discípulos. Hoje, os coaches da vida usam Eclesiastes, Salmos e Provérbios para criar módulos de processos de vida que já está na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. O que muitos chamam de equilíbrio emocional hoje, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Está tudo na Bíblia. O que mudar a linguagem para o moderno, não, você tem que ter equilíbrio emocional, a dopamina, não sei o quê, não, isso já está na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Você tem que ter domínio próprio, só que está usando uma linguagem mais de 2000 anos atrás. Mansidão. Então, tudo que estão falando hoje já está na Bíblia há mais de 2000 anos e às vezes a gente não percebe. E tem gente pagando cursos caros, 3 dias para mudança de vida, que não muda nada em 3 dias. Arraste para cima e eu transformo a sua mente e não vai mudar nada. Sendo que tem a palavra de Deus todos os dias na mão dele. É só entender a visão da palavra, porque às vezes a transformação que nós queremos, ela tem que começar primeiro de dentro para fora. E Salomão está perguntando, como você pensa? Porque assim como você pensa, assim você será. Então o que faz você mudar? Primeira coisa, dor.
Se o médico fala assim, ó, se você não perder 30 quilos, você vai ter uma diabetes, você vai pegar um negócio, você vai ficar internado, a dor vai fazer você mudar. No outro dia você está cortando açúcar, cortando refrigerante, está mudando tudo. Outra coisa que faz você mudar, a vergonha. Se você é exposto à vergonha em público ou perante pessoas próximas a você, o seu consciente... Irmão, isso aqui é tão forte porque Paulo já falava sobre isso há mais de 2000 anos, uma outra linguagem. A vergonha faz você mudar. Se você começa a falar um errado, se estuda um negócio estranho, daqui a pouco você fala, não, eu vou aprender e nunca mais eu vou fazer o que aconteceu hoje porque eu não quero passar essa vergonha de novo. Outra coisa que faz mudar? A consciência. O casamento está por um fio. Aí o homem tem um conselho com alguém de casal, a mulher tem um conselho com alguém de casal. Quando ele entende, a ficha cai sobre consciência, ele fala, se eu não mudar, eu perco o casamento. Se eu não mudar, eu perco o emprego. Se eu não mudar, eu vou perder minha família. A consciência faz mudar. E o impacto emocional. Olha que coisa forte que a Bíblia está falando para nós. Então os teus olhos é a resposta de muita coisa que você precisa. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Porque o que você está ouvindo vai falar muito sobre o que você vai ser amanhã. Talvez você está orando para Deus mudar o teu emprego. Você está orando para Deus mudar você na Califórnia. Você está orando para Deus mudar você nessa terra. E Deus não vai mudar do lado de fora primeiro. Grava uma frase para você levar para a vida essa frase. Primeiro na mente, depois no ambiente. Se Deus não mudar a mente, Deus não muda o ambiente. Primeiro Deus quer mudar a nossa mente para depois mudar o ambiente. Não tem mudança de mente se não tiver transformação na mente. Não tem mudança de ambiente se não tiver transformação na mente. Primeiro Deus muda a mente, depois Ele muda o ambiente. O problema é que às vezes a gente está arrastando bagagens do Brasil, bagagens dos nossos pais, que essas bagagens a gente quer transformar o ambiente, mas a nossa mente não foi transformada. Aí Salomão vem dizendo, assim como você pensa na sua mente, assim você vai ser. Aí nós confundimos maldição hereditária com repetição de comportamento. Fazemos maldição de quinta da vitória, a campanha de quinta da vitória, para Deus quebrar a maldição, quando não é maldição, é repetição de comportamento. Maldição é aquilo que Jesus tira na cruz do Calvário, quando você levanta a mão para o céu e está dizendo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas a vida não muda, pastor. Aquele negócio do meu pai, da minha mãe, parece que está me seguindo. Não é maldição, é repetição de comportamento. Porque não teve mudança na mente. Se a mente não muda, o comportamento do lado de fora é o mesmo. Quando você vê, você está repetindo o mesmo ciclo da tua mãe, o mesmo ciclo do teu pai, e está pensando, porque teu pai bebia, você vai beber, seus filhos vão beber, porque teu pai era mulherento. Pastor, um negócio que segue. Essas bebidas. Não confunda uma coisa com a outra. Salomão está dizendo, repetição de comportamento, você tem que colocar um freio, uma trava, um bloqueio e dizer, a partir daqui vai ser novo tempo, nova história, nova porta, novo recomeço, tudo novo de novo. Se não for assim, glória a Deus, levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Deus quer fazer algo novo na sua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua família, mas papai está dizendo, começa primeiro na mente, depois no ambiente, porque eu tenho coisas novas para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Pode aplaudir Jesus, isso. Jesus estava ensinando os discípulos, e aí Jesus está dando uma aula para os discípulos. Aí Jesus vai falar assim, olha, você não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos, porque a fermentação do vinho novo estoura a estrutura do odre velho. Os discípulos não estavam entendendo. E Jesus estava dizendo, olha, você não pode pegar vinho novo e colocar no odre velho, porque a estrutura do odre velho não suporta a fermentação do vinho novo. Eles não estavam entendendo. Aí Jesus, explicando em outras palavras para ele, está dizendo, o passado não cabe no presente. O passado, tem coisas no passado, o odre já é velho. Se o vinho é novo, você não pode ficar colocando o novo de Deus lá no passado, se o odre está velho.
Jesus estava dizendo, o vinho novo tem que ser odre novo, roupas novas, mente nova, posicionamento novo. O que Jesus estava ensinando para os discípulos era, nós precisamos parar de culpar gente do lado de fora e precisamos assumir a responsabilidade do lado de dentro. A igreja não tem culpa, o pastor não tem culpa, o vizinho não tem culpa, o patrão não tem culpa. Se tem um culpado, pode ser que seja nós, porque não estamos entendendo o que Deus quer fazer na nossa vida. Primeiro que Deus quer mudar a minha mente, a sua mente. Se não tiver mudança de mente, a gente vai continuar sendo eternos escravos a caminho de Canaã. Se não tiver mudança de mente, estaremos andando em direção a Canaã, mas com saudade do pepino, da cebola e do alho. Se não tivermos mudança de mente, estaremos andando para Canaã, mas olhando para trás, e Jesus está dizendo, o que eu tenho não está lá, o que eu tenho está para frente, o que eu tenho é para cima, o que eu tenho é para lá. Oh glória, quem sabe o que você está precisando não é de uma unção nova, mas é de um posicionamento novo, e entender que o novo de Deus já chegou, não vai vir, já chegou. Só aceita o novo de Deus, aceita essa mudança. Dói, mas cura, dói, mas vai fazer bem, às vezes aperta, mas você vai dizer lá na frente, vai valer a pena, porque Deus está comigo em todos os momentos, e eu sei que a palavra dele é fiel na minha vida, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. Então, Salomão está perguntando, como, assim como você pensa, assim você será. Assim como você pensa, assim você será. Jesus estava dando aula para os discípulos todo o tempo. Jesus olha para os discípulos e fala assim, dá alguma coisa de comer para o povo. Aí os discípulos olham e está dizendo, não tem comida. Olha a visão, olha a mente. Não tem comida, Jesus. Jesus falou assim, procura. Jesus está dando uma aula de mestrado para eles, eles não estavam entendendo. Sobre mudança de mente. Jesus falou, procura comida. Felipe, André, vai procurar comida. Entra no meio do povo. Aí eles entram, tem comida? Não tem comida, tem comida, tem comida. Acha um menino com a campanguinha e um negocinho. O que você tem aí, meu filho? Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Me dá esse negócio aqui. Deixa eu levar ali para Jesus. Aí leva para Jesus 5 pães e 2 peixes. Olha Jesus dando aula, eles não estavam entendendo. Jesus fala, dai de comer ao povo. Jesus, não dá, olha o tanto de gente. É pouco pão, é pouco peixe. A visão ainda estava no passado. Jesus não perguntou se era muito pão ou por muito peixe. Ele disse, dai de comer ao povo. E os discípulos, não dá. É muita gente, é pouco recurso. Pouco recurso, muita gente. Aí Jesus fala, eu imagino Jesus dizendo, eu vou dar uma aula para vocês hoje, discípulos. Ele pega o pão, e ele, diante do povo, ele ergue os olhos aos céus. Ele não ergue o pão, ele ergue os olhos aos céus. E ele começa a dar graças. E o povo não está entendendo, o povo está olhando para ele. O povo está perguntando, o que ele está fazendo? E ele está dando graças. O pão do céu com o pão da terra. O pão do céu na terra segurando o pão, ensinando o povo a dar graças pelo pão que eles vão ter. E aí, pode aplaudir Jesus, isso aqui. Jesus estava ensinando para eles. Aí eles estão olhando para Jesus, não estão entendendo. Por que negócio de pão? Mas Jesus está dizendo, aprenda a dar graças pelo pouco pão que você tem. Porque dando graça pelo pouco pão que você tem, eu te coloco no muito que você ainda não tem. Jesus ergue os olhos e estava dizendo para nós hoje, aprenda a dar graças pelo emprego que você tem. Porque dando graça pelo emprego que você tem, está preparando o melhor que você não tem. Aprenda a dar graças pelo carro financiado que você tem. Porque pagando e dando graça pelo carro que você tem, Deus já está preparando o quitado que você ainda não tem. Aprenda a dar graças pela casa que você mora, aquele estúdio apertado, aquele quartinho apertado, aquele apartamento apertado, sem reclamar. Aprenda a dar graças, porque dando graças por aquilo que você tem, Deus já está preparando aquilo que você ainda não tem. Jesus estava ensinando o povo, vocês estão numa terra que vocês precisam aprender o novo de dentro para fora, não de fora para dentro. Eles estão sem entender. Jesus está ensinando eles, aprenda a dar graças. Depois que deu graças, olha o que a Bíblia diz.
e repartiu o pão. Ele não dividiu. Algumas pessoas dizem assim, e Jesus dividiu. Não. A diferença entre dividir e repartir é diferente. Porque o que divide, separa. O que reparte, compartilha. O texto diz que Jesus repartiu. Ele está dizendo, quando você dá graças por aquilo que você não tem, mas tendo fé que você vai ter, eu estou repartindo o que você não tem para quem não tem. Oh, glória a Deus. Todos vão ter com pouco que você tem. Pastor, não estou entendendo. Ele está dizendo, é fé. Enxergar milagre é ter fé. Mudar com posicionamento é ter coragem. Olhar pelo lado de fora, para quem está aqui dentro, é ousadia, não é para todo mundo. Deus te trouxe para a Califórnia, não é para você ficar reclamando daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. É para você olhar daquilo que você ainda não tem, mas dando graça pelo Deus que você tem. Porque aprenda a dar graças por aquilo que você tem. Aí ele divide, ele reparte, todo mundo come, ainda sobra 12 cestos cheios de pães. Aí termina o milagre da multiplicação de pão e peixe. Olha o que está na Bíblia, Marcos 6,52. A Bíblia diz assim, ó, Jesus viu que o coração deles estava endurecido. E vendo que o coração deles estava endurecido. Por que Jesus falou isso? Está na Bíblia, Marcos 6,52. Porque eles estavam perto de Jesus, vendo os milagres de Jesus, viram a multiplicação de pão e peixe e não acreditaram no milagre. Pode olhar na Bíblia depois, Marcos 6,52. Eles não acreditaram no milagre. Aí Jesus, percebendo que eles não estão acreditando no milagre, Jesus sendo onisciente, onipotente, onipresente, imagina Jesus dizendo, eles estão perto de mim, esses caras não estão acreditando no milagre, não. Eles não estão acreditando no milagre que eu fiz, acabei de fazer milagre de multiplicação, pão e peixe. Eles não estão acreditando, não. Tá bom, eu vou pegar isso agora. Galera, é o seguinte, entra no barco aí, ó, vai remando todo mundo para a margem de lá. Como é que é, Jesus? Entrando para a margem, entra no barco, todo mundo. Jesus dá uma ordem, está no imperativo. Pode olhar Marcos 6:48 em diante. Jesus dá uma ordem no imperativo, eles entram no barco sem entender nada. Estão remando, no meio do lago vem uma tempestade. Bom, esse texto é lindo, cheio de revelação e aplicação. Vem uma tempestade contrária contra eles. Olha a mente, olha o poder da mente. Eles olham para o meio da tempestade e eles enxergam um fantasma. Eu te pergunto, desde quando o crente acredita em fantasma, gente? Desde quando a gente acredita? Pastor, mas por que eles viram fantasma? Porque a mente deles ainda estava no problema. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, orando, cantando, se alegrando, chorando, e nós não estamos acreditando na multiplicação do pão e do peixe. Muitas das vezes nós estamos dentro do ambiente religioso, está sendo liberado palavras, mas de vez em quando a incredulidade bate na nossa porta, a incerteza bate na nossa porta, e às vezes você dá mais certeza para incerteza, segurar a verdade de alguma coisa do passado. Jesus, percebendo isso, ele vai dizer, eu vou curar esses discípulos agora, entra no barco. Eles entram no barco, no meio da tempestade, Jesus faz aquele rebuliço, você já conhece, vem sobre as águas. Mas por que, olha o que o texto diz. Que no meio do mar, não foi chegando lá, não foi saindo da terra, foi no meio do mar. Por que no meio? Porque o meio revela a tua mente e o teu coração. A mesma distância que eles tinham para concluir era a mesma distância que tinha para voltar. Eles não voltaram. O meio define o que você quer. Eu tenho que fazer uma pergunta para você. Em que lugar do barco desse mar da vida você está remando hoje? Não responda. Talvez você está no meio, está dizendo, mas eu não sei se eu vou, não sei se eu volto, não sei. O negócio não está no mar, o negócio está aqui na mente. Eles estão no meio do mar. Jesus está vindo sobre as águas, não era a tempestade, era a mente dos discípulos. Sabe, às vezes nós precisamos tomar esse cuidado, porque Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Nós queremos ver sinais, mas o sinal que Deus está dando, primeiro Ele quer saber como que está a minha, a sua, a nossa mente com Ele. Você quer ver uma prova? Lembra do episódio de Elias? 1 Reis 18:41, quando Elias fala para o servo dele, vai lá e dá, olha isso aqui, gente, vai lá e dá uma olhada.
O servo dele vai lá, volta, não vê nada, fala, não vi nada não. Aí Elias fala, vai de novo, dá outra olhada. Aí ele vai, olha, ele volta e fala, profeta, eu acabei de ver um negócio. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí na cabeça dele, a nuvem é um sinal. Na cabeça deles, de Elias não. Porque a mente de Elias já estava qualificada no céu. A mente de Elias estava... A nuvem não foi, nunca foi o sinal. Olha o que Elias vai dizer. Eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Antes de você ver a nuvem, Deus vai te dar um sinal na sua mente de ouvir alguma coisa. Elias está dizendo, antes da nuvem vir, Deus vai me dar um sinal. Ele ouviu um ruído. Pastor, mas por que Deus... Ele dá um ruído antes, dá um sinal na nossa mente, no nosso cérebro? Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E veio do céu um som, olha aí, ruído, barulho. Veio do céu um som, como de um vento. Não teve vento, foi sinal. Deus trabalha com sinais. Por que Deus trabalha com sinais? Porque o meu ouvido e o seu ouvido tem 3 ossos: a bigorna, o estribo e o martelo. A bigorna é o menor osso do corpo humano, com 2 milímetros de espessura. Entre os 206 ossos que o corpo humano tem, aproximadamente, dependendo o cidadão, a mulher, o homem, mas 206 ossos. A bigorna é o menor. Então quando eu falo aqui, aleluia, você não ouve com o ouvido, você ouve com o cérebro. O ouvido é o canal para levar no cérebro. Por que o pecado, não é o pecado que destrói o homem? Olha isso, Paulo fala sobre isso. Por que não é o pecado que destrói o homem? É a condenação do pecado. Porque o homem peca, o pecado gera acusação, e acusação gera condenação. 3 níveis: pecado, acusação e condenação. Não é o pecado cometido que afeta o homem e a mulher que vem na igreja. É a condenação do pecado cometido. E condenação, ela vem de onde? Da mente, do cérebro. O homem peca. Aí vem a acusação. A acusação vai aonde? Na mente. O diabo não acusa seu pé. O diabo não acusa sua mão. O diabo fica te acusando na sua mente. Na sua mente. Na sua mente. E toda acusação gera uma condenação. Condenação. Aí João vem escrevendo uma linguagem jurídica. O apóstolo João vem dizendo: filhinhos, não pequeis. Ele sabia que a gente ia pecar. Mas ele está dizendo: mas se pecardes, lembra de uma coisa. Nós temos um advogado perante o Pai, e ele dá nome: Jesus Cristo, santo e justo. A gente não entende esse negócio assim. Por que ele está falando isso? Porque é uma linguagem jurídica do céu para a terra. Quando o diabo pecou nos céus, foi uma vez só, foi destituído e não teve como para ele. Aí o diabo vê você pecando, vê eu pecando, vê nós errando todos os dias. Aí quando o diabo vai tocar em você, quando ele vai tocar em nós, quando o diabo vem para tocar, aí o advogado entra em ação. Jesus vem e fala assim: opa, não toca nele não. O diabo é o Satanás é endemoniado, meu irmão. Aí ele olha para... Eu imagino o diabo olhando para Jesus, para Deus, ou falando com Deus. O diabo está dizendo o seguinte: peraí, mas ele errou, ela errou. E segundo a sua Constituição, no parágrafo no artigo 6º e no parágrafo 23 da sua Constituição, já tem uma pena prevista para esses indivíduos que pecaram. Eu imagino Jesus, advogado, dizendo: é verdade, está na minha Constituição, que o salário do pecado é a morte. Está mesmo, 6:23. Isso está certinho. Só que tem uma coisa que você não entendeu, Satanás. Mas o que eu não entendi? Imagina Jesus dizendo para eles: existe uma coisa que você não entendeu ainda. Mas que coisa é essa? Aí a Bíblia vem dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem uma coisa que te sustenta, que te protege, que te blinda, chamado de misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras que vêm do latim: misericardios ou misericórdia. Vem de cardio, de cardiograma, cardiologia, cardiopatia. Por isso que toda a palavra de cardio vem de coração. E a junção das 2 palavras, misericárdios, dá a ideia de colocar um miserável dentro do coração. Você quer ver um exemplo?
Bartimeu é cego, está sentado à beira de um caminho. Bartimeu, ele é mendigo, à beira da sociedade, ninguém dá nada para ele. Aí Bartimeu, ele ouve falar de Jesus, mas ele não vê. Olha o sentido do corpo dele que não funciona, mas o sentido do corpo que funciona, o ouvido. Ele ouve falar de Jesus. Ele fala, se esse homem é aquele Jesus que vem da raiz de Jessé, é aquele que salva, que protege, que cura, que liberta, que transforma, vou ficar sabendo agora se ele é esse homem mesmo. Bartimeu mira para o lado de Jesus e ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, olha a senha que vai usar, olha a senha. Tem misericórdia de mim. Jesus para a multidão na hora. Jesus para e fala, chama ele, manda ele vir, manda ele vir. Por que Jesus não foi nele? Olha a mente, olha o poder da mente. Por que Jesus não vai nele? Porque Jesus, meu irmão, isso aqui é lindo. Porque Deus trabalha com psicologia comportamental. Milagre, quem começa não é Deus, é você, é mente, quem começar na sua mente. A Bíblia fala, o que for ligado na terra será ligado no céu. Então o milagre começa onde? Na terra. Por que Deus trabalha com isso, pastor? Por que Jesus não foi até Bartimeu? Aí a Bíblia diz assim, ó, e Bartimeu levantou, é uma ação, deu um salto, outra ação, e foi ter com Jesus, é a terceira ação. Por que ele teve 3 ações para ir até Jesus? Mente, ambiente e comportamento. Ele está dizendo, primeira coisa, eu tenho que entender que o meu milagre está lá, ele não vai vir aqui. Segundo, eu tenho que ter ação para reagir na realidade que eu vivo. Se eu ficar reclamando, murmurando, ó céus, a vida, ninguém me ajuda, ninguém me leva, ninguém pega na minha mão, o milagre não vai vir. Olha Bartimeu entendendo isso. Terceira ação, ele vai até Jesus. Jesus para e está dizendo, chama ele, manda ele vir. Ele levanta e ele vai até Jesus. Por que ele vai até Jesus? Jesus disse isso no início do seu ministério, durante o seu ministério. Jesus disse assim, ó, aquele que quiser, tome a tua cruz e siga-me. Evangelho é movimento. Evangelho não é ficar estagnado. Evangelho não é ficar parado. Evangelho não é ficar no cantinho. Evangelho é movimento. Evangelho é ação. Evangelho é ir. O id de Jesus não é parar. Jesus não disse assim, ó, vou parar e vou fazer discípulos. Não, ele disse, ide, ação, e fazei discípulos. Um dos mandamentos, das ordenanças, dos princípios de Jesus é movimento. Movimento. Pastor, eu estou em movimento. Você não pode parar nessa terra, esteja em movimento. Eu estou doente, mas esteja em movimento. Estou sem emprego, esteja em movimento. Eu estou ruim, esteja em movimento, vem para a igreja. Pastor, está difícil, não fique em casa, vem em movimento para a igreja. Não tem quem me leva, vem de a pé, vem a pé, vem de Uber, pega carona, mas vem em movimento. Se você parar, sua mente trava. Se você parar, a porta fecha. Se você parar, milagre não vem. Jesus para, Bartimeu levanta e ele vai ter com Jesus. Agora olha a pergunta. Olha a pergunta. Ele vai ter com Jesus. Por que ele vai ter com Jesus? Não foi Jesus que foi até Bartimeu, foi Bartimeu que foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até Zaqueu, foi Zaqueu que veio até Jesus. Não foi a mulher do fluxo de sangue que ficou esperando Jesus, foi ela que foi até Jesus. Milagres começam quando a gente muda nosso comportamento, o nosso ambiente, a nossa mente. Quem sabe essa noite papai está falando, muda sua mente hoje, muda sua visão. Mas o meu pai, não deixa seu pai na casinha dele, minha mãe, não deixa sua mãe lá. É você, papai está dizendo, é para você. Os seus comportamentos hoje têm que ser diferentes daqui para frente. A repetição de comportamento da sua família não vai pegar em você. Mas o meu pai era assim, seu pai era, você não vai ser. Minha mãe era assim, deixa sua mãe lá. É você que tem que ser diferente a partir de hoje. É novo tempo, é vinho novo, é odre novo, é vida nova, é coisa nova. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Pode aplaudir Jesus. Aí, Jesus para, Bartimeu vem. Ele ouviu falar de Jesus. O que muda a sua vida? O que você ouve, o que você vê, quando você se posiciona e quando você reage. Primeira coisa, quando você ouve e quando você vê. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz, visão. Romanos 10:17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve e não entende, você não compreende. Se você vem para a igreja, ouve e não entende, você se torna mais um no meio da multidão. Quando você ouve, entende e não reage, o culpado não é ninguém, o culpado é você. O culpado sou eu. Quando eu ouço, eu entendo, porque o Espírito Santo vai começando a decifrar no meu coração, a minha mente vai mudando.
Aí, olha, Bartimeu vem até Jesus, olha a pergunta mais sem lógica da vida. Jesus está diante de Bartimeu, o cara é cego. Aí Jesus está diante de Bartimeu, o cara é cego, e está perguntando, olha o que ele vai perguntar para Bartimeu. E aí? O que você quer que eu faça com você? Mas tá, pastor, ele quer ver. Não, para aí. A gente nunca sabe se a verdade do nosso coração é referente ao problema que a gente vive. Por que Jesus pergunta para ele? Porque Jesus queria saber o que estava dentro do coração dele. Sabe por que tem muitas pessoas que não prosperam muito na vida e na terra que eles pisam? Porque a mente não está em Deus, o comportamento não está como Deus pede, e o posicionamento não é devido como o próprio Deus quer que ele seja na terra. Irmãos, tem gente, não estou falando aqui não, mas tem gente que se Deus prosperar aí do jeito que ele pede, ele desvia, troca de mulher, troca de carro, troca de esposa, vai embora, some, nunca volta nem para agradecer. Então, enquanto ele não tem estrutura para receber o que ele está pedindo para Deus, Deus vai dando graça. Ele vai dando graça. Por que é graça? Graça é Deus te fortalecendo quando você não consegue mudar o ambiente. Às vezes Deus não muda a luta, Deus não tira a luta, mas Ele te dá graças no meio da luta para você passar suportando. Aquilo que você não consegue mudar, Deus te dá graça para você suportar. Aquilo que você não consegue resolver, Deus te dá graça para você segurar a onda no meio da crise. Até a gente entender o que é maturidade cristã. Quando a gente entende o que é maturidade cristã, Deus fala, já posso ver que o teu coração não está nesse negócio. Vou começar a te abençoar agora. Aí, já viu que tem gente que do nada Deus começa a abençoar ele? E ele não sai da igreja, não sai da presença de Deus. Esse é os que Deus tem prazer em abençoar. E não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. E já percebeu que teve outros, se você buscar a memória na América ou no Brasil, gente que foi Deus abençoar, sumiu, nunca mais voltou. Mudou tudo. Pastor, por quê? Tem isso na Bíblia? Pior que tem. Provérbio de novo. Provérbios 20 e 21. A Bíblia diz que bênção antes do tempo vira maldição. Se a nossa mente não estiver qualificada em Deus, a gente se perde dentro do ambiente religioso. Por isso que a nossa oração tem que ser verdadeira. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. A oração do justo pode muito em seus... Não assurte. Pode muito, mas não pode tudo. Então tem oração que Deus não vai responder. Muito é uma coisa, tudo é outra coisa. Pode muito, mas não pode tudo. Vai ter oração que você vai fazer e Deus não vai responder, mas Deus vai te dar graça para você suportar. Vai te dar graça para você entender o que é aquilo. Quantas pessoas estão aqui, que você já conversou na América, que ele já falou para você, a América foi uma faculdade para mim. Eu amadureci 10 anos na América durante 1 ano que eu estou aqui, 2 anos que eu estou aqui. Sabe o que é isso? Maturidade cristã forjada no meio do fogo. Às vezes você veio para cá, se você não tivesse aqui hoje, era para você estar desviado lá no Brasil. Ou nem conhecido Jesus no Brasil. Deus te trouxe, passou uma luta aqui, outra luta aqui, uma dificuldade ali, mas você aprendeu a ter fé no meio da crise. A sua mente está em Deus, e quanto mais a sua mente estiver em Deus, é um conta-gotas. Deus vai enchendo o copo, Deus vai te dando graça, Deus vai te prosperando. Deus pode não te dar o que você quer, mas Deus vai te dar o que você precisa. Deus pode não te dar a picanha que você pede, mas vai ter carne moída, vai ter linguiça, vai ter salsicha. Glória a Deus. Não vai faltar comida, mas pastor, mas eu queria uma Ferrari. Deus não vai te dar a Ferrari, tu vai desviar, vaso. Aí Deus vai te dar um Camaro, alguma coisa, uma Belina, uma Brasília. Isso também não, né, irmão? Aí já é muito peso. Mas Deus vai te dar pelo menos um carrinho para você andar aqui. Que coisa boa. Mas por que Deus não me dá, pastor? A sua mente não está qualificada ainda como você pede. Então, talvez o avivamento que você quer que aconteça aqui, primeiro tem que começar dentro de você. Se não tiver essa mudança, não tem transformação. Você quer ver um exemplo? Jesus vai dando esse exemplo sobre Elias, ele ouve o barulho de um som de abundante chuva. Olha o sinal que Deus dá. Atos 2. Deus dá um sinal de um barulho. Eles ouvem um barulho, o Espírito Santo vem e inunda e transborda sobre eles. Jesus está dando aula para os discípulos sobre a visão. Olha o pão, Jesus levantando o pão aqui. Os discípulos não estão entendendo nada.
Por que Jesus está fazendo isso, gente? Para quê, pastor? Está falando, enxergar é com os olhos, e a visão é com a mente. A tua visão te leva no amanhã com a fé que você tem em Cristo. Se você não tiver fé em Cristo, a tua visão não te leva no amanhã, te deixa no hoje, preso no hoje. A tua visão vai ser sempre com a síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan vive na terra do nunca, tem medo de crescer e não quer romper a bolha. Sempre vive na mesma estrutura. Jesusinho, casinha, meu medazinho, uma coisinha, tudo no inho, na inha. Não! Jesus está dizendo, não, a tua mente não é para isso. Eu vou te qualificar 2026 para algo diferente. Vou mudar o ambiente, vou mudar a coisa, mas primeiro eu vou mudar dentro de você. Dá um toque a alguém do seu lado e diga para ele, Deus vai começar a mudar muita coisa esse ano. Vai mudar esse ano, muita coisa. Então, como que eu vou saber, pastor? Como que eu vou saber que Deus está mudando algumas coisas na minha casa? Você vai começar a tirar aquelas coisas. Eu sei que está ao vivo pela internet também. Deus abençoe o pessoal da Shalom que está assistindo. Aonde chegar essa palavra? Aqui, para quem tem casa. Primeira coisa, começa a tirar de dentro da sua casa aquilo que não serve mais para 2026 para a sua vida. Começa a mudar algumas coisas. Roupa velha, sapato velho, coisa que não usa, bota para fora, em nome de Jesus. Vai naquela cozinha, tira aquela pizza que já tem 2 meses que está lá dentro. Ô Jesus amado, não, começa a mexer em tudo lá dentro. Por quê, pastor? Isso está falando de ambiência. Nós oramos para mudança, mas não posicionamos como mudança que queremos. Ah, pastor, mas eu preciso que Deus faça na minha vida. Deus só vai fazer se você começar a entender o que você precisa se posicionar, como você precisa posicionar do lado de fora. Você quer ver um exemplo? Lembra dos 12 espias? Foram espiar a terra, 10 voltaram com resultado negativo, Números 13, está na Bíblia. Olha a visão dos 10, foram 12, 10 voltaram primeiro e falou para Moisés, Moisés, a terra não é nossa, a terra é grande, mas tem gigante. Olha o que eles vão dizer, nós perante eles somos como gafanhotos, perderam a batalha sem ter lutado. Olha a diferença, Davi, ele está indo levar lanche, traz lanche, leva lanche e traz lanche. Um dia Davi está passando, um gigante está falando assim, não tem macho aí não para lutar comigo. Davi está dizendo, como é que é? O que esse cara está falando? Os 10 espias viram o gigante e se amedrontaram. Davi viu o gigante e cresceu. Na cabeça de muitos está dizendo, Davi, o gigante é grande. Na cabeça de Davi, quanto maior for, eu não erro a pedra que eu vou dar nele. A visão, Davi está dizendo, é grande para vocês, para mim ele é alvo. Quanto maior, mais alvo eu vou ter. Então, a mente de Davi é o seguinte, o problema é para vocês, para mim é a solução. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha. A forma como você enxerga o Golias da tua vida vai dizer muito sobre o que você pede para Deus nos dias de hoje. Então, como você está pedindo para Deus? Pastor, mas Davi pega a pedra e joga. Ele jogou a pedra, mas lembra de um detalhe. O que qualificou Davi para derrotar Golias não foi pegar uma pedrinha no ribeiro e jogar. O que qualificou Davi para derrotar um gigante foi coisas que ele fazia no anonimato e ninguém via. Ele matava ursos, matava leões, ninguém via. Não saía no jornal, não dava Ibope, não saía na Record, não saía na Globo. O dia que ele matou Golias, deu plantão da Globo, plantão da Record, plantão dos filisteus. Foi aquela salseiro todo. Golias morreu, um menino matou. Mas peraí, como que essa mídia chegou para ele? Tudo que você faz no anonimato, honrando a Deus, um dia vem com honra para a sua vida, sem você menos esperar. Não fuja dos problemas, dos pequenos problemas da vida. Os pequenos problemas da vida te qualificam para os grandes problemas que você vai resolver um dia. Não fuja. Ah, pastor, mas eu não queria ter problema. Irmão, se a gente não quiser ter problema, a gente tem que orar para Deus levar nós ir para o céu. Todo dia tem um problema. Um dia alguém falou para mim, pastor, eu não tenho problema com dinheiro, eu não devo nada. Eu falei, até chegar na sua casa e ligar a luz. Pá, ligou a luz, já está devendo para o mês que vem. Não tem jeito, meu irmão. Todo mundo tem um trem para resolver, todo mundo tem um problema. A forma é como você vai enxergar os problemas, como você vai enxergar a situação, como que Deus está te colocando no meio disso, como que Deus está te levando no meio disso. Se você absorve e se tranca, você não cresce. Se você absorve e se fecha, você não desenvolve. Mas se você
entende, está dizendo: Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê estratégia. Senhor, eu estou em nome do Senhor, estou como Davi. Pode vir Golias, pode vir Filisteu, pode vir quem quiser que vir, meu irmão, mas a vitória já será garantida pelo nome daquele que nunca perdeu uma batalha. Eu não sei se essa palavra é para todo mundo, mas o Espírito Santo diz ao meu coração nessa noite que tem pessoas aqui dentro que precisam voltar o olhar para dentro e começar a acreditar na promessa de Deus, na visão de Deus para a tua vida. Para de enxergar do lado de fora. As circunstâncias são reais, os problemas são reais, as dificuldades são reais, mas maior é o Deus que está contigo e não vai te desamparar no meio dessa caminhada. Você está comigo? Diga aleluia. Então, primeira coisa que precisa fazer, Salomão está dizendo, mudar o pensamento. Quem se vê pequeno, ele se comporta como pequeno. Quem pensa como vítima, ele age como vítima. Quem se enxerga como incapaz, ele nunca tenta, sempre vai ficar na zona de conforto. Vitimismo, ninguém me ama, ninguém me odeia, está todo mundo contra mim. Sabe, irmãos, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas com problemas e pessoas problemáticas. Tem gente com problema e tem gente problemático. Gente com problema, você levanta. Gente com problema, você ajuda. Gente com problema, você dá a mão. Gente com problema é só uma fase, daqui a pouco muda. É só um momento que ele está passando. Mas o problemático não. O problemático você dá a mão, ele não quer. O problemático ele reclama do que é bom. O problemático ele não ajuda e reclama de quem está ajudando. O problemático ele não vê solução. O problemático fica assim, já conhece, vai dar errado, fica vendo para você ver. Irmão, eu tenho experiência. Aí a coisa começa a dar certo. Você fala, ué, tá dando certo. Ele fala, espera mais um pouquinho, vai dar errado. Aí não dá errado, ele está dizendo, mas não está dando errado. Mas eu conheço, vai dar errado. Se não der, ele vai lá para atrapalhar, para dar errado. O problemático, ele envolve onde não pode envolver. Ele envolve na mesa errada. Por isso que, irmão, Jesus é lindo, a Bíblia é linda. A Bíblia não dá ponto sem nó. A gente tem que tomar cuidado com os corredores dos Estados Unidos, porque essa terra, ela tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente bem intencionada, mas tem muita gente mal intencionada. Tem gente tem pessoas que são especialistas em nada e são especialistas em tudo, mas não sabem de nada. Tem gente que está falando para você assim, não, larga a mão disso, não, casamento, casa com outro, não, outro homem, não, documento, larga a mão do documento, tem mais 2 milhões de pessoas aí que estão sem documento, seja bem-vindo ao clube, estamos juntos. É nós. Não, mas eu vou crescer. Vai não, tá difícil, o dólar tá subindo. Não, mas a guerra não, a guerra vai explodir, o petróleo vai aumentar. O problemático pessimista, meu irmão, é um problemão. Por isso que você tem que tomar cuidado, tapar os teus ouvidos, guardar o teu coração, preservar a tua ambiência, não envolver em qualquer atmosfera. Se Deus te chamou para Canaã, o Egito, você não volta mais, é para Canaã. Se Deus te chamou para andar para frente, é para frente, não é para trás. Se Deus te chamou para ir avante, nada de retroceder, porque quem te chamou foi o Senhor Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Você quer ver um exemplo? O povo de Israel saiu do Egito. E na caminhada deles, eles saíram do Egito. Em alguns momentos, eles voltaram para a Síria, voltaram para a Babilônia, ou ficaram retidos, ou brigaram, ou tiveram guerras. Mas teve um lugar que eles nunca mais voltaram e pisaram o pé. Onde foram? Egito. Pode olhar na Bíblia. Foram para a Babilônia, foi para a Síria, ficou preso, uma guerra aqui, outra guerra aqui, mas nunca mais voltaram para o Egito. Por quê? Existem lugares que Deus te tira, ambientes que Deus te tira, situações que Deus te tira, que não é para você nunca mais botar o pé naquele lugar. Tem coisa que é profético. Tem lugares que Deus te tira que não é para. Eu vou lá no Egito, um cheirinho de cebola e de alho, eu vou voltar. Não, larga cebola e alho para lá. Não mexe com o Egito, mas não. Tem lugar que Deus te tira que é dali para o céu, é dali para Canaã. Agora pode acontecer que no meio do caminho, se a sua mente não estiver boa, aí você vai perguntar: será que não tinha túmulo lá? Por que Moisés trouxe nós para cá? Olha a mente, olha o poder da mente. Eles não entenderam isso. Quando eles estão chegando na beira do Mar Vermelho, aí o povo está reclamando porque a mente deles estava batendo, o tic-tac não estava certo, meio que desequilibrado, e aquela coisa. Aí Moisés fala: Deus, o povo está reclamando, o mar está fechado, como é que eu vou fazer? Olha o que Deus vai falar para eles: Moisés, diga ao povo que marche.
olha essa linguagem. Jesus disse assim, ó, aquele que quiser, toma a tua cruz e siga-me. Movimento. Deus está dizendo para o povo lá atrás, diga ao povo que marchem. Por que marchar? Quando saíram do Egito, saíram andando. Agora está diante de um mar vermelho. Deus mudou a linguagem, não é mais andar. Deus falou, diga agora que o povo não é para andar, agora é para marchar. Pastor, qual que é a diferença de andar para marchar? Tudo. Andar é normal, você levanta e anda normal, do jeito que você quer. Anda com estilo, anda igual maloqueiro, anda do jeito que quiser, meu irmão. A gente anda do jeito que a gente quiser. Marchar não. Marchar é uma linguagem universal para soldado. Marchar é um estilo. Marchar, todo mundo anda marchando ou batendo continência. Marchar é um estilo próprio. O povo não entendeu isso. Olha, a mente deles estava desqualificada. Deus está dizendo, eles não são mais qualquer um, não, Moisés. Eles agora são soldados que estão numa guerra. E soldado de guerra não anda de qualquer jeito. Soldado de guerra marcha em direção a uma vitória que eles vão ter. Por isso que tem momentos na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que Deus não quer que você levanta mais como você levantava. Anda igual você. Não. Agora é mudança de mente, mudança de comportamento. O jeito de pensar muda, o jeito de andar muda, o estilo de chegar muda, o jeito que eu sento muda, o jeito que eu saio muda. Isso é, oh meu Deus, isso aqui é tão bíblico, porque quando Jesus nasceu em Belém, colocaram ele numa manjedoura, não teve muita festa, não teve muita coisa, mas quando Jesus saiu do cenário, colocaram ele numa cruz e uma placa em cima da cruz. E a placa dizendo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que não teve placa quando chegou, mas teve placa quando saiu? Porque não é como você chega que conta, é como você sai que faz a diferença. É como você vai que faz a diferença. Não é quando você entra na empresa, é quando você sai. Não é quando você chega na igreja, é como você permanece. Não é como você chega, é como você muda o seu estilo de vida. O ir, o depois é mais importante do que o quando você chegou. Oh, glória a Deus. Papai está dizendo para você, eu tenho mudança de tudo. Eu tenho mudança de mente, tenho mudança de ambiente, tenho mudança de comportamento, tenho mudança de estratégia, tenho mudança de mesa, mas creia na palavra do Senhor na tua vida. Finalizando. Então, grave essa frase no seu coração. Talvez não é para todo mundo essa palavra, mas pega essa palavra, pelo amor de Deus, põe no seu coração. Não reclame daquilo que você tolera. O que você tolera é porque está de acordo com a tua mente, o teu ambiente e o teu comportamento. Você quer mudança no ambiente? Quer mudança na mente? Então algumas coisas não podem ser mais toleráveis. Alguns comportamentos. Ah, pastor, eu sou desorganizada. Não, você não é desorganizada. É um comportamento que deixou você desorganizada. Ah, pastor, eu chego atrasado, eu não consigo, eu sou muito... Você não chega atrasado. É um comportamento que você adquiriu na vida, ao longo da vida. Alguma coisa aconteceu. Ah, pastor, a minha casa, eu não consigo ter tempo de limpar a minha casa. Não, é comportamento. Isso aqui é ambiência, frequência e comportamento. Jesus estava falando isso para os discípulos o tempo todo. Então, as nossas desculpas, elas convencem pessoas, mas não muda a história que Deus tem para nós. E às vezes o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, eu quero te fazer crescer. Mas antes de fazer você crescer mais do que você já é, eu preciso que você mude a tua mente. Salomão está dizendo, assim como você pensa, assim você será. E a pergunta para nós é, como você quer sair daqui nessa noite? Pensando como alguém mediano ou medíocre, porque a palavra medíocre não é pejorativo. A palavra medíocre é alguém que está na média, na mediocridade, que vive na média. Ou a gente muda para esse... Não estou falando que você não é excelente, não. Eu estou confrontando você para você ser melhor a cada dia. Eu estou confrontando você para você sair daqui igual um canhão espiritual. Ganhar pelo menos umas 10 almas para Jesus. Aquela empresa sua começar a bater meta esse ano. A sua casa mudar tudo lá, começar a mudar as coisas. Porque senão... A gente já fica falando, mas lá no Brasil era assim, aqui vai ser assim também. Não aceita isso não. É mudança na mente, mudança no ambiente, mudança em tudo. Ah, pastor, mas lá... Não. É sem desculpa. É comportamental. Grave isso aqui. Deus trabalha com princípio e ação.
Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Deus só vai terminar o que você começar. E está na Bíblia. Clama a mim, ação do homem, responder-te-ei, reação de Deus. O povo marcha à beira do mar vermelho, ação do homem. Mar vermelho se abrindo, reação de Deus. Bartimeu levanta e vai até Jesus, ação do homem. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Reação de Deus. A mulher do fluxo de sangue levanta e vai até Jesus, ação do homem. Jesus dá a cura para ela porque ela toca em Jesus, reação de Deus. Batei-vos, ação do homem. Abri-se-vos-á, reação de Deus. Davi pega a pedra e joga no Golias, ação do homem. Golias cai no chão, reação de Deus. Quando você dá glória, ação do homem. Vitória que vem, reação de Deus. Quando você movimenta na terra, ação do homem. Com a mente e nos céus, reação de Deus para a tua vida. Por isso que você não pode parar no meio do caminho. Para fechar, vou te lembrar de um exemplo bíblico. Jó. Lembra de Jó na Bíblia? O diabo não consegue pegar o futuro, mas consegue pegar o que você fala. Por isso que tem que vigiar o que a gente fala. O diabo fala: posso tocar em Jó? Deus fala: Jó, pode tocar. Olha a diferença. O diabo fala assim: ó, posso tocar em Jó? Pode. Aí o mesmo diabo fala: posso tocar em Pedro? Jesus fala: Pedro não toca não. Por que eu posso tocar em Jó e não posso tocar em Pedro? Porque Jó tinha a mente qualificada. Pedro ainda não tinha. É tão verdade que quando Jesus encontra com Pedro, Jesus fala assim: ó, Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua vida como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Está dizendo, você não aguenta o tranco, Pedro. Sem o diabo entrar em você, você vai arrancar a orelha de um soldado, você vai pular na frente dos outros, vai querer brigar com os outros. Mas por que Jó, então, Deus permitiu? Porque tem pessoas que a mente deles já está qualificada para viver algo tão grandioso que nem ele imagina. O diabo toca no dinheiro. Não, olha o tanto que isso é interessante. Primeira coisa, o diabo toca nos bois. Por que toca nos bois de Jó? Porque os bois de Jó era oferta. Primeiro o diabo toca no dinheiro de Jó, naquilo que ele ofertava a Deus. Tira o poder de oferta de Jó, ele continua adorando. Tira os camelos, ele continua adorando. Olha a mente desse homem. Tira os filhos desse homem, ele continua adorando. Olha a mente desse homem. Gente, eu conheço gente na Flórida que perdeu o emprego e perdeu um carro, queria sair da igreja. Jó perdeu filhos, perdeu dinheiro e está adorando. O diabo não está entendendo, o diabo fala: mas o cara não vai desistir, não, esse cara não vai, eu vou tirar os filhos. Aí no meio da crise, Jó levanta a mão para os céus, o diabo está pensando: agora ele vai entregar o ouro, quer ver? Jó levanta a mão e ele vai dizer: mesmo que ele ainda me mate, todavia eu esperarei no Senhor. O diabo fala: não pode o miserável fazer um trem desse. Então vou colocar uma doença nele. Coloca chagas em Jó. Jó está na crise, sem dinheiro, sem mulher atordoando ele, sem filho, sem nada, com lepra, coçando para lá e para cá. Aí Jó, ele grita no meio da cinza. Jó vai dizer assim, ó: eu sei. O diabo, opa, agora ele vai murmurar. Porque a murmuração trava o céu na sua vida. A murmuração fecha os céus na sua vida. A murmuração tira o milagre de Deus da tua vida. O diabo está dizendo: agora ele murmura e eu entro, ele vai me dar a legalidade para eu entrar. E Jó está dizendo: eu sei. E o diabo, sabe o que? Completa. E ele coçando, e Jó está dizendo: eu sei. Sabe o que, Jó? E ele está coçando dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra para me defender. Jó está dizendo: eu estou na crise, mas a crise não é minha. Eu estou na luta, mas a luta não é minha. Eu estou na baixa, mas isso aqui é só um momento. Eu estou hoje assim, mas daqui a pouco muda. Jó está dizendo: eu estou aqui, mas eu sei que eu não sou daqui. Jó está dizendo: eu estou assim, mas daqui a pouco Deus vai intervir em meu favor. Eu quero dizer isso para alguém nessa noite: Deus vai intervir em teu favor. Tem gente aqui com casa que Deus está dizendo: eu vou intervir em teu favor, eu vou lutar em teu favor. E como que Deus vai intervir em teu favor? É aqui que vem a questão da mente. Jó 38, a Bíblia diz que Deus respondeu a Jó no meio de um vento. A vitória que Jó queria, a resposta que Jó queria, não veio com água de coco, não veio na bonança, não veio com as coisas boas. A vitória que Jó queria veio no meio de um vento.
Muito cuidado. Tem ventos que não são para mortes, tem ventos que é para a vida. Tem ventos que não é demônio, é Deus trabalhando. Tem ventos que não é o diabo, é a resposta de Deus para a tua vida. Cuidado para você não atribuir ao diabo o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez a luta que está passando, o aperto que está passando, a situação que você está enfrentando, não é o diabo. É Deus forçando você a mudar a mente, mudar o ambiente, mudar o comportamento. Talvez o que você está passando é Deus falando, eu quero que você primeiro muda aqui. Senão você vai ficar arrastando essa bagagem lá do seu passado. Veio para a América, mas tem algumas malas do Brasil. Veio aqui, mas tem algumas coisas do seu pai que te atrapalha, da sua mãe que te atrapalha, da sua ex-mulher que te atrapalha, do seu ex-marido que te atrapalha. A mulher casou com o novo marido, mas de vez em quando está falando, mas o meu ex-marido trazia café na cama para mim. Chama o teu atual para levar para você também. Ah, o cara casou com a mulher, mas a minha ex-mulher, ela fazia uns negócios esquisitos comigo na hora do vamos ver. Eu não sei. Para de colocar no presente o que já foi do passado, que pode alterar o teu futuro. O que o Espírito Santo está dizendo para nós é sobre isso. Eu preciso que você mude o teu ambiente para mudar a tua mente, para o meu nome ser glorificado na tua vida. Eu quero orar com você e a palavra que eu deixo para nós fechar aqui é essa. Provérbios 23:7. Fica em pé comigo, eu quero orar com você. Assim como você pensa, assim você será. Assim como você pensa, assim você será. Deus quer mudar situações aqui nessa noite na vida de pessoas. E a palavra para a sua vida é essa. Você vai pedir para Deus, Senhor, muda a minha mente, muda a minha mente para mudar o meu ambiente. Fecha os teus olhos por um minuto, eu quero orar com você. Um minuto, fecha os teus olhos. Enquanto você fala com Deus por um minuto, isso. Senhor, nós pregamos a Tua palavra. Mudança de mente, mudança de ambiente. Mudança de mente, mudança de ambiente. O que nós queremos do lado de fora, Senhor, faz em nós primeiro do lado de dentro. Talvez estamos cobrando demais, ó Deus, de nós, de pessoas próximas de nós, o que somos nós que temos que mudar. Ouve a oração do teu filho e da tua filha nessa noite, Jesus. Ouve a oração dos teus filhos nessa hora. Eu te peço nessa noite, ó Pai, marca, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Fala com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Não é sobre maldição hereditária, pode ser sobre repetição de comportamento. Não é sobre o passado, mas é sobre o novo de Deus na sua vida. Oh, Espírito Santo. Isso. Nós precisamos de uma chance. Bem baixinho. Levanta a sua mão direita para o céu comigo, a sua mão de autoridade, mão de poder. Mão direita para cima. Diga comigo, Senhor, meu Deus. Não, com autoridade, diga, Senhor, meu Deus. Eu estou disposto a um novo tempo, a uma nova mente, a um novo milagre. Diga, Senhor, eu creio que a partir de hoje tem mudança